Muito boa noite. Agora estamos voltando com os nossos estudos, né? 2 semanas, né? A gente ficou parado. Voltando parece agora. Uma eternidade. Parece que tem 1 ano que a gente está parado. E enrolado a cabeça do jornal do céu. É, né? Nossa. Tinha toda na minha cabeça, jornada. A jornada. Estamos de volta, graças a Deus, de volta com esse estudo maravilhoso da Joana, nosso irmão Divaldo. Para começar, vamos com a oração, né? Quem gostaria de fazer a oração para a gente iniciar? Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Então vai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. que assim seja, com nossa participante ilustre e especial, Ana Beatriz, fez a oração para nós. Que é sempre uma artista. Nossa Senhora. Vamos, quer começar, Marcelão? Vamos lá. Jesus e as tormentas. Vamos devagar. Não, É, as vamos tormentas. lá, né? É o capítulo 15. 15. Jesus. E as tormentas. Não é tormentos. Jesus e tormentos. Prepara, que a frase aqui é. Sim. Vamos lá. Genericamente, o homem tem sido considerado como a massa física e mental ainda incompleta que demanda o túmulo e ali se consome. As religiões reportam-se à alma com um destino adrede fixado para o futuro, repousando na ociosidade ou padecendo na punição intermina. O mundo é, para os primeiros, um lugar de prazeres imediatos com a inevitável presença do sofrimento que faz parte de sua imperfeição. E para os segundos, é vale de lágrimas ou lugar de degredo. De um lado, a simplista informação do nada após a morte. Do outro, a fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar e do vencer. Uma e outra corrente de pensamento conduz inevitavelmente os tormentos. Aqui o gozo, até a lassidão dos sentidos, e ali a amargura frustrante, a castração da alegria em mecanismos de evasão da realidade. Fundamentados nessas propostas, surgem aqueles que vivem para fruir e os que se recusam à satisfação. Eis os tormentos das pessoas. O primeiro, ele alega que a gente tem pessoas que vêm para prazeres, que é aquela coisa de viver viajando, aproveitando a vida, só que aí lá na frente, o que acontece? Tem um sofrimento, que é a sua imperfeição de não ter feito nada para o bem. E o segundo é o que é aquele que fica reclamando de tudo e todos. Eis os tormentos de Jesus, coitado. Ele é triste a vida dele. Não é fácil, não. Aí é que ele fala. Aqui, o gozo até a lassidão dos sentidos e ali a amargura frustrante. A castração da alegria em mecanismo de evasão da realidade. Fundamentados nessas propostas, que surgem aqueles que vivem para fruir e os que se recusam à satisfação. Aí ele coloca até, Wellington, as religiões para determinar certas que elas não passam de um certo momento. Eles param em certas... Ai, fugiu a palavra. Eles param num momento em que chega no túmulo, para eles ali acabou, e não é assim. Ele cita esse exemplo.
E o outro é do prazer. Sempre ter prazer, 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 e não é assim. A gente tem que ter um prazer, mas é um prazer certo, na hora certa, no momento certo. E tem Mas que ela falou aí na questão do prazer rápido, né? Que é um prazer muito momentâneo e uma vida de muito sofrimento, né? Foi mais ou menos. Foi que ela falou? Isso. Isso mesmo. Se a gente for fazer uma análise aqui, ela pontua esses dois pontos, ela pontua essas duas questões, né? Primeiro, Materialista? o materialismo é você viver ali sua vida, não pensando nessas questões futuristas para além da morte, né? Você atuando muitas vezes de maneira egoística, e aí você conduzindo a sua encarnação para algo que vai te levar naturalmente a um desequilíbrio, né? Esse é um ponto. Mas a gente também pode analisar esse início dela também como uma comparação, até mesmo do pós-mortem mesmo. Em que sentido? Quando a gente falece, a gente não vai comer banquete com os anjinhos, mesmo tendo uma vida de muita moral, de muita ética. E nós também não estamos fadados a um purgatório eterno, porque tem a lei da evolução. Então, não esperemos nem descanso, não haverá, né? Pelo menos na visão que se tem. Da mesma maneira que não viveremos, né, do desencarne, eternamente vinculados a um desequilíbrio. Em algum momento vai despertar em nós uma evolução, um crescimento, um despertamento, uma necessidade de reencarnação, e assim por diante. Isso faz pensar também na questão do imediatismo. O quanto o imediatismo causa esse sofrimento, esses tormentos. Enquanto aqui seres encarnados que pensam, principalmente os materialistas, né, que acreditam que na morte do corpo acabou tudo, que ele vive em função desse imediatismo, porque a vida é um sopro. E mesmo aqueles de algumas religiões que pensam numa continuidade, mas dessa forma diferente aí, de achar que você vai estar no paraíso ou você vai estar no inferno. Você vai estar regozijando na felicidade eterna porque você foi uma boa pessoa, ou você vai estar no sofrimento eterno se você for uma pessoa. O maniqueísmo. De qualquer forma, é um imediatismo, é achar que tipo assim, a vida que vale é só essa. Só essa vida que vale, portanto, o que eu fizer aqui, para alguns, eu fiz e vou acabar e acabou, eu acho que é mais sofrimento ainda. Se você pensar assim, acabou, e aí, porque a pessoa provavelmente vai ver a morte como sendo um fim. Acabou. Né? Chega de lá e não é? Aí te causa... Isso não é nem medo, isso é um desespero pensar nisso. Para o materialista pensar na morte, pensa. Acabou. Eu conheço muita gente que não morre de pensar na morte. Então, não é nem medo, é pavor, é desespero da morte, porque acaba, porque a pessoa achou que vai acabar. Eu vou acabar. Eu vou deixar de existir. Eu também por toda coisa que faz. Igual o Alexandre falou, que me lembrou uma pessoa muito próxima, meu pai. Ele não fala de morte. Aí ele tem vários problemas de saúde, aí às vezes ele passa por uma situação muito complicada. Aí ele começa, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, mas às vezes também vem muito do que fez aqui, né? Mas pensa, se você pensar que a morte é um fim, e fora isso é desesperador. E fora que tem o materialismo, né? Vou deixar... Onde eu se deixar o que eu brinquei com uma pessoa né? essa semana. Eu falei assim para ela, falei assim, isso mesmo. Não usa nada que você tem lá.
não usa nada, entendeu? E aí, a hora que você morrer, você vem aqui e fica enchendo o saco que a gente tá usando o cartão lá, torrar tudo que você tem. Você vai ver, viu? Eu só começou. Ela ficou assim me olhando, só tipo, tá doida. Mas é muito triste isso, né? Muito triste. É atormentador mesmo. você pensar Até mesmo na nossa encarnação, até fugindo um pouco do fim, né, do termo, que é a morte, mas até mesmo em decisões que nós tomamos, ou até situações que nos são apresentadas, que pelo imediatismo, no momento inicial, você pensa assim, meu Deus, como que eu vou passar por isso, esse obstáculo tão complexo, parece ser gigante, né? Vai ser muito complicado para mim. Aí o tempo passa, as circunstâncias mudam, e você olha para essas circunstâncias e fala assim, meu Deus, ainda bem que eu passei por aquilo. Aquilo me deixou mais forte, foi uma situação que à época era difícil para mim, mas que com o tempo fui amadurecendo, fui melhorando, e aquilo lá me deu ensinamentos para lidar com outras situações do mesmo pilar. Entendeu? Exatamente. Eu acho que também deve ser difícil aquelas pessoas que pensam assim, morreu, descansou. Coitado dela quando ela morreu. Ó, o descanso em paz. Onde é que põe isso aí? Na lápide, né? Descanse em paz. E o que eu vi hoje no cemitério, esse descanso em paz, coitado, eu rezando pro povo. Tem nada de paz aqui, né? Gente, é a maior mentira que já contaram para a humanidade, é essa frase, né? Descanse em paz. Descansar o quê, moço? Descansar o quê? Pode ficar. Viva, tô. Então vamos lá, ó. Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas, que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Ó, reflexo da nossa consciência culposa. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações que ressurgem em forma de efeitos. Quando aquelas foram saudáveis, estas lhes fazem bem fazer. O inverso é igualmente verdadeiro. Engraçado, né, de fazer essa conexão, né, com as tormentas e com nossos passados aí. Mas foi o que a gente falou. Que são espelhos, né, exatamente. Que se espelha na nossa encarnação. Foi o que a gente falou. Acho que ela perguntou. Foi o que a gente comentou. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que se estabelecerão no ser como processos depuradores. Pausa. Aurélia. Lê de novo. Tá. Dos profundos arcanos da individualidade, certo? Surgem as matrizes das aflições, que se listarão no ser como processos depuradores. Tá vendo? Todos os sofrimentos nascem da nossa consciência, através dos nossos vícios, comportamentos, que a gente faz, os profundos arcanos da consciência. O que a gente faz vai gerar essa culpa, quando a gente faz algo errado, vai gerar essa culpa, que vai trazer um monte de consequências, um monte de reações, que podem vir também as doenças, o sofrimento. Facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Tá vendo? Inclusive, depressões. Sim, tá aí, tá no rolo. Então, porque você pode, no passado, você pode ter uma situação que você morre com depressão,
com tristeza tão grande que você nasce de novo com a mesma tristeza. Tristeza não cura. Porque você que tem que se curar. Porque você tem que se curar. Você vai reencarnar com a mesma tristeza. Vocês que estão começando hoje, desculpa. Eu estou estudando um livro que conta o caso de um rapaz que ele perdeu o amor dele, ele ficou numa tristeza muito profunda, tentou se matou. E aí ele reencarnou como filho dessa mulher que ele perdeu. E quando ele reencarnou, o amigo espiritual dele já falou no livro lá, assim, ele falou que ele iria ter uma tristeza muito profunda, porque ele não conseguiu se livrar da tristeza, mas que ele ia morrer jovem, porque ele não ia conseguir, ele tinha que se libertar dessa tristeza. E ele não estava conseguindo lidar com ela. Também que assustou na vida anterior. Entendi. Então, ó, para vocês que estão começando agora, a gente, antes desse livro, estudou Vitória sobre a Depressão, o primeiro. E ela fala exatamente isso, que todas as dores, sofrimentos, vicissitudes, todas as doenças nascem na mente. O livro chama Vitória sobre a Depressão. Então, ela vai trazendo um monte de comportamentos que nós temos, ligados às nossas imperfeições, ligados aos nossos vícios, ligado tudo que a gente precisa melhorar, tipo a da preguiça, a mentira, tudo. Então, todos esses comportamentos geram em nós esses pensamentos que é a sementinha que vai desenvolver as doenças no futuro, próximo ou mais distante. Todas as doenças têm a origem na nossa mente. A gente aprendeu isso nesse livro, por isso que a gente falou no estudo, e ela está reforçando aqui agora. Na verdade, gente, são todas. Todas. E eu custei para acreditar nisso aí, com relação a todas as doenças mesmo. Aí eu tive a prova concreta disso, porque eu estava fazendo um tratamento, que eu tenho uma infecção urinária crônica, 3 meses de tratamento, nada melhorar. Aí veio a pandemia, parei de trabalhar, fiquei em casa sem fazer nada. Tá bom. Então, olha o remédio. Era o estresse. Aí depois que eu fui estudar, eu estudei que o estresse também causa. E eu não acreditava que eram todas. Porque eu falei assim, essa eu já nasci com ela. Não. É o estresse. Todas. Você não nasceu estressada? Não. Então, já não nasceu com elas, né? Da mesma forma, criam-se as condições favoráveis para a existência, fácil ou árdua, no lar caracterizado por problemas socioeconômicos e morais, ou enriquecido de amor e recursos que lhe favorecem a jornada. No ser profundo, imortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Esse ser profundo é o espírito. Tá falando aqui, né, que os problemas econômicos também. Tentando mandar Outra coisa que a gente aprendeu no outro livro. Não existe acaso. Isso também. Tudo que nós passamos é colheita. Eu começo a parar com isso. Sim? Não vou parar. Tudo que nós passamos é colheita. Não é castigo, não é acaso. É colheita do que plantamos. E a frase era realmente essa. Absolutamente nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padece sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturba sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outro desespero. Tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te.
Fobias, complexos, recalques, dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor, ação, aparece a dor, renovação. Assim, dispõe a paz, a libertação dos tormentos e lograrás alcançar. Ou seja, a gente planta e a gente colhe. Tudo que você deixou de fazer lá atrás, você vai ter que fazer. Tudo que você fez prejudicou para o outro, você vai se sentir do mesmo jeito que de cá. Tudo que você deixou, você omitiu de fazer, se omitiu por vaidade ou por fraqueza, você vai ter que passar por isso de novo. Então, não adianta. Se você quer se libertar, você passa por todos os problemas que nós temos durante a vida, porque nós vamos ter problema a vida toda, não existe quem vai ter. Não, a gente tem que passar pelos problemas tranquilo, calmo, sabendo que é aquilo que a gente tem que passar mesmo e passar da melhor maneira. Como diz a Dori, Continue a nadar. Olha o que ela fala. Vives no processo um caldeirão fervente. Seu íntimo é um caldeirão fervente. A gente está num sofrimento, sai dele, cai no outro, sai dele, cai no outro, sai de um, cai no outro, sai do outro, cai no outro. Na psicologia, é um processo que a gente vive, que a gente fica assim, luta e fuga. Você se vê diante de uma situação na qual você se colocou nela. Eu tô achando que o gato tá preso dentro da eu também caixa. estou achando que ele está preso. Eu também estou achando preso. Então, você se vê numa situação que você se colocou nela, porque tudo é plantio, nada é acaso. E aí você não admite, não aceita essa situação. O que você vai fazer? Reagir a isso. De que forma? Reagindo, lutando. Não aceitando, é a luta. Ou então, quando a luta está muito árdua, aí você busca a fuga. Aí você quer se livrar da dor a qualquer custo. Mesmo que esse a qualquer custo seja tirar a própria vida. A gente entra nesse caldeirão fervente, nesse processo de luta e fuga. Porque a gente mergulhou em tanta coisa, tanto sofrimento, tanto tormento, devido à nossa não aceitação, à nossa teimosia em querer ficar parado e não aceitar que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que evoluir, que a gente traz todo esse processo de dor e sofrimento para nós mesmos. E aí fica nisso. Luta e fuga. E sai do mundo sofrimento, cai no outro, sai no outro, cai no outro, e não aceita, e revolta, e se rebela contra si mesmo. Sendo que basta você admitir, entender que o processo que você faz é um processo que você buscou com as próprias mãos, que não é castigo, que não é nada de fora para dentro, é de dentro para fora, e que aquilo você precisa passar para que você aprenda algo e saia desse ciclo vicioso de luta e fuga. E aí, aprendendo algo, você começa a se reconectar a si mesmo, que a gente falou hoje. Se reconecta o autoconhecimento. E você para de sofrer. E você começa a gozar de uma alegria, de uma plenitude, de saber que você encontrou o caminho. Sai da luta e fuga e busca o amor próprio. Sai da depressão. Sai da ansiedade. Sai da culpa. Sai do sofrimento. E qual que é a ferramenta para isso? Duas ferramentas. Duas ferramentas. Gratidão. Isso é processo. Mas o conhecimento e reforma íntima são processos que vão te levar ao desenvolvimento. Agora, ferramentas para sair desse processo vicioso de luta e fuga. Gratidão, o primeiro deles. E perdão.
Você aprender a olhar para o que você tem de bom. E aprender a olhar para o que está ruim é para te ensinar algo. E perdão. Porque quando você perdoa, você passa a deixar de alimentar a culpa, o ódio, o rancor, o remorso. Você joga isso fora. Você perdoa. E aí você começa a agradecer. Perdão, gratidão te tira do processo vicioso de luta e fuga. E te passa a te reconectar a si mesmo num processo de autoconhecimento. E te leva para a reforma íntima. Aí você vai buscar o conhecimento para você trabalhar a reforma íntima. Que é o que falou ali no final, né? Qual foi a frase? E você viu esse negócio dele? Amor, ação. Olha aí pra você ver. Você já leu tudo? Já terminou? Ou terminou na A página? última frase aí, ó. A gente tem que sair do amor. Dispõe-se à paz, é isso aqui, né? Dor, renovação. Peraí. Marcou. Não. Qual foi? Foi essa página aqui? Aí tá falando aí, ó. Na ausência do amor, ação, aparece-lhe a dor, renovação. Aí eu lembrei daquele caso que eu contei para vocês já umas 1000 vezes, que eu tive um tempo atrás com umas colegas de trabalho, e veio um amigo espiritual no sonho, falou assim para mim: o que é isso? Você tá triste? Tá chateada? O que é isso? Você deve ter que cuidar delas depois que você desencarnar. Você tem muito compromisso com elas. Aí eu falei assim: deixa eu perdoar rapidinho. Então, assim, vou fazer um jogo de palavras com a palavra conformar-se. Então, entenda, eu devo me conformar com os fatos. Mas para eu sair desse ciclo vicioso das tormentas, eu não posso me conformar com a minha inferioridade. Não. Tem que perdoar. Existe uma diferença entre conformar e aceitar. Aceitação é aquilo que você aceita Isso. e segue. Muito bem. Muito bem. Conformação é você estar ali conformado, mas não está concordando com aquilo ainda. Sim. Ou melhor, você conforma e o conformar te paralisa. Conformar te paralisa e te faz estacionar. Aceitar é entender o processo e saber que eu aceito que isso está acontecendo comigo, que faz parte isso da minha vida para que eu melhore. Eu aceito e melhoro. Entendi. Quando eu conformo, eu paraliso. Quando eu conformo, eu trago para mim e fico ali. Ó vida, ó azar, ó peleja, Estou conformado, parado. Eu aceito, aceitar, trazer para dentro e melhorar. E evoluir. É isso mesmo, parabéns. É isso Gente, mesmo. as dicas que nós temos aí para trás é muito. Que é essa última frase que ela falou. É. Que é justamente aprimorar, né? Isso. Sem fazer na dor. Isso. Você aceitar o sofrimento. Aceita e refaz. Quando você aceita, você se submete à vontade de Deus. Submete sabendo que aquilo, por pior que se pareça ser, é um processo que eu preciso passar para a minha melhor futura. Para o meu desenvolvimento lá na frente. É quando eu tomo a bezetacil, que vai doer pra caramba. E eu sei que vai doer, mas eu sei também que eu preciso tomar essa bezetacil, porque eu vou me curar. É isso é aceitar. Conformar eu ficar doente, e eu não vou tomar bezetacil porque dói, e eu vou ficar aqui porque eu tenho que ficar doente, eu vou ficar doente até morrer. Eu estou conformado. Essa é a diferença. Você sabe o que vai acontecer, então você não faz, porque se você sabe o que vai acontecer e você... Ela é uma filósofa nata. Não, mãe. Filósofa nata, essa menina. E você sabe que... E se você não tomar,
você sabe que você vai ficar doente. Exatamente. Então você tem que tomar. Tem que tomar, aceitar e tomar, não é? É, Isso, porque aí você vai sarar. eu não gosto de agulha. Um dia eu saí correndo, minha irmã ficou parecendo uma teia de aranha na porta, me catou e colocou dentro da cadeira. Tá vendo? Você vai tomar. Só que aí essa você vacina. tomou e sarou, não foi? Não foi? Foi ótimo. Eu queria ver uma sessão psicológica da Cristiane. Porque o cidadão está sentado ao lado dela, Tá na frente, não rola. na frente. E aí ele tá falando assim, eu tô com um problema assim, assim, assado, fulano. Aí vem uma amiga espiritual do lado e fala assim, fala pra ele que o trauma é da outra vida. Como é que ela vai falar isso? Aí fala que na outra vida ele, nossa senhora, você não sabe o que você fez. Não, eu queria ver outra. Eu queria ver ela numa sessão de psicologia. Você fala assim, nossa, eu estou sentindo, não estou bem, estou tendo umas crises de ansiedade. Eu não estou dormindo, eu acordo de noite. Eu estou sentindo taquicardia, palpitação de vez em quando, eu não sei o que é. Já fiz exame e não deu nada. Não deu nada, eu quero Vai você, cara. Olha, isso vai ser muito complicado, cara. Aí ela vai falar assim, como assim vai ser complicado? Eu falei assim, presta atenção. O paciente chega falando que escuta a voz. Escuta a voz. Que ele não consegue parar de escutar a voz. E ele não acredita em espiritismo, cara. Como é que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Aí ela falou assim, normalmente a pessoa que escuta a voz é esquizofrênica. Eu falei assim, então, esquizofrenia é mediunidade. Cara, ele precisa ir para o centro, trabalhar a mediunidade. Como é que faz com um negócio desse? Aí, assim, você não pode falar isso para o seu paciente. Claro que eu falo isso. Aos pouquinhos, assim, fazendo umas curvas, eu chego lá. Aí ela, não pode. Eu, pode. Pode. Essa não tá fazendo mal pra ele, muito Pode, se você Você escreve um papelzinho, que você Pode. escreve assim, irmã Pode que minha Sheila. psicóloga. Pode que minha psicóloga. Eu não falei, tá? Não fui eu que falei. Então, Irmã Sheila. Kardec. é triste essa tratar o paciente com esquizofrenia sabendo o que é, né? Mas Acha tão- Existem, sim, pessoas que têm distúrbios mesmos, né? São Existem. muito Agora, graves. falando aqui a realidade, existem, sim. O André Luiz falou no livro que nós estamos do André Luiz, esquizofrenia, 90% dos casos de esquizofrenia são mediunidade. mediunidade. Só 10% é psicológico. É, mas por quê? Existe um distúrbio, né? Do cérebro que faz a pessoa realmente imaginar aquilo. Porém, a maioria Não é isso. não é isso. Bom, vamos voltar aqui. Para a gente fechar o capítulo. No inolvidável encontro de Jesus com a mulher de vida libertina, que lhe lavou os pés com unguento de lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, temos a psicoterapia para todos os tormentos. Cara, imagina isso. A mulher de vida libertina, a pecadora, encontra com Jesus, lava os pés deles com as lágrimas dela, enxuga com o próprio cabelo. A psicoterapia para todos os tormentos. Ela se curvar, dela se, entre aspas, não é isso, né? A gente sabe que não é isso, mas o povo fala que é isso, que é ela se humilhar, isso não é uma humilhação, mas a gente pensa assim, se curvar e lavar, se colocar diante dele, né? Enxergando o seu papel, o seu lugar diante dele, lavar os pés dele, enxugar os pés dele com o próprio cabelo, através da sua, entre aspas, penitência, Da sua humildade. da sua humildade, da sua dedicação ali, e, inclusive, o coração sangrando, entendendo o seu papel na sua tormenta com a ação de humildade, de lavar os pés dele, que poderia ser de qualquer outra pessoa, né? Poderia ser de qualquer pessoa, mas essa psicoterapia de trabalhar em prol de alguém em detrimento da sua própria dor, curando a sua própria dor. Olha isso. É uma psicoterapia. Mas é por isso que Nossa, naquele outro capítulo. Fala pouco
E ensina muito, né? Esse é um pré-sal de ensinamento. Nossa. É igual falou no capítulo anterior aí, que quando a gente está trabalhando, e que as pessoas falam assim, obrigado. Cara, não é ela que tem que agradecer. É nós que Somos É nós. você. Nós É a que gente que tem que agradecer por ter Por oportunidade. poder fazer o bem. Exato. E aí vem aquela frase, né? Um dia nesta casa, umas horas nesta casa são dias de spa. Tudo a ver. E é engraçado, né? Eles falam que espírita não gosta que agradece. É isso aqui, ó. Não gosto mesmo. Lógico que é a gente que está sendo A beneficiado. gente sabe que aquilo não é nem... Que a gente está fazendo o mínimo do que o mínimo do mínimo. Não, quem está sendo beneficiado somos nós, por poder fazer a caridade. Então, assim... E aí a pessoa fala, não, isso não é nada. O que significa tormento? Sofrimento. Disse ele ao anfitrião que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Olha só, disse ele, Jesus, ao anfitrião que o censurava, ele percebeu o pensamento do cara. Ele já percebeu, nossa, essa pessoa aí, você está tendo contato com essa libertina? Disse ele, ela muito amou, e por isso os seus pecados lhe serão perdoados. Aquela atitude de amor verdadeiro dela, dependendo do que ela fez. Ali ela se redimia para Deus. O amor que ela colocou lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Entendendo, se conectando de verdade com Deus, com a essência dela. Entendendo ali quem ela era de verdade. E fez um ato de caridade. Caramba, um simples ato de segundos. Quanto ensinamento. Né? E aí ele fala isso. Esse ato de amor, devido a esse ato de amor, ela muito amou, por isso seus pecados serão perdoados. Ela mesma se perdoou nesse ato de amor. Fitando-a com ternura e afeição, recomendou-lhe, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Coisa linda isso, né, gente? Ele aproveitava cada segundo para ensinar a gente. Ele aproveitou cada instante da existência dele aqui. Impressionante. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Transformar o amor no bem. É você materializar o amor através da caridade, do bem. O bem sincero, próximo, para si mesmo, do próximo. Cura as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado. Os teus tormentos no passado. E ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Nossa, que fechamento. Né? Cada capítulo é isso. Essas pauladas que te levam, sabe? É isso. É lindo Então, aí demais. Jesus pega você, te manda para a reencarnação, para você fazer o melhor dela, e você vem aqui, É a teimosia, né? Fica estacionada, não quer evoluir. Deixa os tormentos no passado. Tá, você passou um problema. Quantas pessoas não ficam eternizando a dor? É por isso que eu falo aqui no estudo. A gente ama a dor. A gente é apaixonado pela dor. Você chega para a pessoa e fala assim, menino do céu, eu tô com uma dor de cabeça. A pessoa, rapaz, minha cabeça tá doendo, minha coluna tá doendo, nervo ciático, meu pé, eu tô dor do início ao fim. Quer doer mais que você, quer sofrer mais que você. Não é? É uma paixão pela dor.
Eu falei hoje com uma pessoa assim, da minha família, assim, Mais velho. a minha mãe estava sentindo muita dor na mão hoje e tal. Ela, eu tô com sentindo na pé, sentindo na perna, na cabeça, na pressão. É uma dor. E carrega essa dor, e continua carregando a dor, e leva esse tormento. É muito amor pela dor. Uma vez, só fazer brincando aqui, uma quinta-feira, chegou uma senhorinha, deitou na maca lá, falou assim, tô com dor em tudo quanto é lugar. Meu braço doendo, eu sou diabética, eu tenho hipertensão, eu tenho não sei o quê, eu tenho doença não sei aonde, colite. Ela tá enumerando um monte de coisa. Livro de diagnóstico. A minha espiritual ouvindo. Tá. Aí a minha espiritual falou assim, quantos anos tem a senhora? Aí ela falou assim, 87. Aí falou assim, ótimo, que bom que ainda está sentindo dor. Ele olhava assim, pra nós, assim, por cima da... Todas as dores do mundo, ela tem. Olha o que ele falou. Deixa Aí eu a dava assim dor no pra nós. passado. Deixa a dor no passado. A gente passa por dor, sim, por sofrimento, passa. Passa! A gente não fica. A gente só fica se a gente quiser. Tudo passa. Tô lembrando, se você tá falando isso daí, eu tô lembrando que eu passei pelo mentor do Léo. Ele olhou, não, você ainda está encarnada? Normalmente. Você com essa dor que você ainda está encarnado ainda. Não se encarnou ainda não. Tipo, acorda, né? Percebe? A gente se prende na dor. E por causa do processo vicioso ali, da luta e fuga, a gente eterniza a dor. Vamos deixar isso no passado, vamos respirar. Vamos trazer o que a gente está sofrendo. Claro que a gente está. A gente passa por sofrimento aqui na Terra. Todo momento. Vamos entender o que a gente precisa aprender com isso, que vai parar de sofrer. Então alguém precisa me contar o que eu tô aprendendo lá no plano espiritual de madrugada, meu filho. Porque eu acordo, parece que eu levei uma surra. Você precisa aprender. O que você precisa aprender para você parar Não de acordar? sei! Aí dentro você... Então, aí dentro você tem que descobrir. É, porque eu preciso, porque eu não aguento mais, não. Então, se você não aguenta mais, então aprende logo. Nem. Senão vai continuar. Eu não queria deixar você triste, não, Cris, mas você ainda tem que aprender muito, minha filha. Vamos lá, vai trabalhar caladinha e quietinha. Eu vou te levar junto comigo essa noite pra você ver o que eu tô falando, tá? Você vai trabalhar caladinha e quietinha. Caladinha e quietinha. Desse jeito. Desde terça-feira passada, eu acordava, parecia que eu tava moída. Eu tava assim, não é possível, o que tá acontecendo? Aí, assim, ontem, eu fui entender o que tá acontecendo. Durante o tempo que eu tava dormindo, eu ia nos lugares, fazia o trabalho com eles lá e trazia pra cá. Tanto que muitos, assim, igual eu te falei que eu fico muito, assim, eu lembro de tudo, mas, né, assim, eu não sei, eu tô aprendendo, assim, tá? Mas muitos falavam assim, ela falou isso pra mim. Ela foi lá aí, buscar. ela me buscou. Aí eu fui entender ontem o que aconteceu com a semana passada. Eu levanto assim. Entendeu? Aí ontem, depois com o processo, eu entendendo, ontem à noite eu também trabalhei. Só que foi menos doloroso. O meu corpo, sabe? Não, de repente pode ser. Então, mas de repente pode ser algum processo A que. pessoa erra consciente. Agrava. É o amor da dor que eu tô falando, tá vendo? Ama a Você dor. sabe o que eu faço agora? Quando a pessoa vem muito assim, ai, porque eu tô. Você sabe que eu te dou um lençol? Porque o lenço já não tá dando. Nossa, meu Deus. Percebe? Você leva risada, a pessoa até cai assim do susto, tipo assim, tô demais, né? O que acontece? Agora vai ser, percebe? sabe, agora vai ser lenços fraternos. Ou lençol fraterno. Mas isso que você está falando, que tem que aprender alguma coisa, é aí o X da questão. Porque, assim, eu faço oração antes de dormir, eu estou bem antes de dormir, eu converso com os amigos espirituais,
Entendeu? Porque existem noites que é aquelas noites que eles chegam e falam, nós vamos. Só que assim, tem uma semana que eu não vejo absolutamente nada. Eu rezo, durmo e acordo. Só que a hora que eu acordo, é como assim, se eles tivessem pegado o meu corpo físico e batido na casa inteira. Cara, e aí? E aí que é o seguinte, você está fazendo algo no plano espiritual. Você lá está fazendo algo e você está trazendo essas energias, esses fluidos todos para o seu corpo físico. O que você tem que mudar lá é que a questão, você com você mesmo, você, seu espírito, quando você está no desdobramento, entender as mesmas atitudes trazem os mesmos resultados. O que você tem que fazer lá diferente? Talvez está faltando um preparo para você retornar. Talvez está faltando lá uma higienização espiritual, fluídica, para você retornar para o corpo. E não Já trazer... acorda assim. Entende? Talvez você está no lugar, está ajudando, ou não, ou está deixando eles te levarem para um lugar onde você realmente está apanhando, não deixa de levar mais. Ou então você está indo para ajudar, mas está trazendo fluido. Você para. Aí é só um período também. Mas você viu que ontem que o Espírito falou? Que eu consigo te virar de cabeça para baixo. Foi você que falou, não foi? Eu estava focada na Marcela, mas eu escutei algo assim. Tipo por mais... Eu estou cansado de querer fazer ela desistir de vir. A gente coloca ela de cabeça para baixo e ela vem assim mesmo. Tá vendo? Você está se conectando com eles, deixando eles te prejudicar e querer te impedir de... Da Marcela, que eles falavam, ela vem aqui buscar a gente. Então, vocês estão trabalhando nisso à noite para o tratamento de terça. Entendeu? E olha que eu nem escutei a conversa toda, eu só escutei essa parte dele falando. Então, começar a agir. Trazer para o consciente e agir. E agir. Tadinha, a cabeça dela ficou muito doida. Mas você sabe que tinha muita coisa que eu não estava entendendo. Mas com a sessão de ontem, que eu acompanhei a Marcela de desobsessão, muita coisa caiu. E aí, com a conversa de hoje, vem complementar o de ontem. Entendeu? É isso aí. Então, às vezes, é coisa que você está tendo que fazer lá, trabalhar lá, para na terça você ter que trabalhar aqui. Cristiane, Ao invés de levar para o quarto. eu tenho uma péssima notícia para você. Suave. Os nossos amigos estão falando que o problema não é o desdobramento. O problema está muito mais no seu dia. Aí, ó. Então, Como você está, sua sintonia no dia? Porque aí não adianta, você passa o dia inteiro xingando. Não estou falando que você faz isso, não. Estou dando um exemplo, tá? Antes que você me dê 50 chicotadas, tá? Então, vou dar um exemplo. Mas tempo lá comigo. Adorei as 50 chicotadas. Pode dizer para a mulher. Quando ela fala assim, tipo, ela vai te falar, já acaba o assunto. Já desencarnou 55 vezes. não, faz Então, vou te dar um exemplo. Não adianta você passar o dia inteiro nervosa, chateada, irritada, e na hora de dormir você fazer uma oração. Você ficou o dia inteiro naquela vibração lá embaixo, você acha que só na hora do... É claro que a oração é importante. É óbvio que a oração... As últimas semanas estavam... Então, não adianta aí você querer fazer uma oração para te tirar de um padrão vibratório que você não pôs o pé nele, você mergulhou de finca. Para você sair da lama, você tem que tomar um banho. Entende? Para tirar toda a lama. Então, ou seja, é durante o dia você ir começar nessa vigília, orar e vigiar. Eu acho que às vezes é uma preparação melhor para dormir. Não, é uma preparação para acordar. Não é o dia todo. O dia todo. O que os amigos falou para ela foi isso. É o dia todo, na oração e na são os vigília. meus dias mesmo. É orar e vigiar. Tipo, não adianta só orar na hora de dormir. É orar e vigiar o dia inteiro. É a sintonia. É. Vigiar os pensamentos.
é você parar de falar para você mesma, eu tô cansada. Você tá falando isso para você o dia inteiro. Eu tô cansada, 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 e vai dormir, eu tô cansada. Para de autoafirmar isso para você. Aí você acorda, eu tô cansado. Só tô cansada. Você acha que você vai ficar bem que horas se você tá reafirmando isso para você? Mas é legal que as mesmo. Tá, gente. Então, descansa. Aí, na hora que ela vai descansar, que ela vai dormir, ela tá falando, tô cansada. Aí a Cristiane vai Tô ter que cansada, ficar tô uma cansada. semana Vou dormir, aqui tô no cansada. Eu vou ficar aqui nessa Leva uma magra semana pela pro spa. semana. Lembra? Trabalhar aqui é spa. As horas do meu trabalho de vir pra cá, o cara que pode estar nesse mais quietinho. Lá para as meus funcionários. Estou no médico. Tá mesmo. Só quando testar bem do lado. Vamos terminar Bom, então. precisamos encerrar, né? Muito bem, pessoal. É tão ruim poder encerrar. Então vamos. Eu só quero falar uma coisa. Diga. Quando eu vejo filme de terror, enquanto tá acabando e eu vejo um monstro assim no meio do filme de terror, quando eu vou dormir, eu respondi da acordo umas 10, 20, 30, 40, 50 vezes pra eu parar de pensar nesse filme. Ao Tá padrão vendo? vibratório. Tá E vendo? onde de que você acha que você pode assistir filme de terror? Então, É porque do nada para ela de ver. aparece. Quando a gente tá vendo do nada, ela aparece lá na sala, a gente nem sabe como é que ela foi parar ali, ela só aparece. Tá? É do nada. Então, não veja mais. Aí você não vai sonhar mais. Exatamente. Isso, te afeta. É. Tem umas quinta-feira aqui. É, né, Zé? Filme de terror é fácil. Eu não gosto de filme de terror, porque dá uma sensação do nada, uma pessoa tá lá ouvindo música, você vai lá, o negócio faz lá no meio. Mas aquilo tá infectando a sua mente. Entende? Falei, Eduardo? Infecta a sua mente. Quando você vai dormir, aquilo vem à tona. E você vai dormir mal. E vocês ficam com essa dentro daquele negócio. Ou você fica pensando de outra coisa só por causa dessa coisa. Na Não, verdade, você o que tá acontece? absorvendo. O cérebro, ele não sabe a diferença do que é real e o que não é. Então, se você, por exemplo, lembrar de uma situação muito triste, o seu organismo vai desencadear os mesmos sintomas de quando você passou por aquela situação. Isso. Então, uma coisa que eu até, não sei quem que comentou, falou assim, quando a pessoa fala assim, nossa, você tá triste, você perdeu alguém? Nossa, perdi, de que morreu? Aí você quer que a pessoa Fica relembrando vive aquilo, né? por satisfazer sua curiosidade. Então, foi até uma palestra que eu vi. Então, a gente é muito egoísta nesse ponto. Para satisfazer a sua curiosidade, você perguntar de Você novo, faz a pessoa reviver tudo de reviver novo. aquilo. E isso acontece nos filmes também. Exatamente. Porque o organismo não sabe a diferença ou não. Igual o ansioso, ele tem todos os sintomas, por quê? Porque ele fica o tempo todo preocupado, como se realmente ele tivesse que lutar ou fugir o tempo todo. É. Exatamente. Excelente. Então vamos encerrar. E para encerrar, vamos agradecer mais uma vez. Agradecer essa oportunidade maravilhosa. A nossa irmã Joana, que nos dá esses ensinamentos tão profundos, tão importantes para cada um de nós. Agradecer ao nosso irmão Divaldo por estar transmitindo, né, esses ensinamentos da nossa irmã. E a Jesus e a Deus pela oportunidade. Com esse sentimento de gratidão, nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus ampare e proteja cada um de nós. E mais uma vez, gratidão por esse estudo maravilhoso. Muito obrigada.